Bom dia a todos. Por uma questão de aumento de peso, não vou poder fechar o blazer, né? Mas na próxima vez que voltar, se Deus quiser, estará devidamente fechado, né? Para variar, comecei hoje uma nova dieta. Quero saudar a todos que aqui estão presentes, nas pessoas da desembargadora Wólia, que é esse ícone do direito do trabalho, e do ministro Valmir, né, que tem engrandecido a Justiça do Trabalho por suas posições, pela sua dedicação e principalmente pelo seu equilíbrio, né? Um ministro que tem a marca do equilíbrio com julgamentos técnicos, né, com decisões que não podem ser acusadas de serem pró isso ou pró aquilo, né? São decisões técnicas, com que eu, enquanto magistrado, sempre me identifiquei perfeitamente, né? Eu posso ter certeza, se alguém investigar a minha atuação jurisdicional, ninguém vai dizer pró isso ou pró aquilo. Não, ele é técnico. É essa imagem que eu tenho certeza que eu tenho lá na minha região. Mas estamos aqui para falar sobre a reforma trabalhista, a Lei 13.467. Aí eu me lembro quando há 30 e poucos anos, né, eu cheguei para fazer mestrado com 20 anos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e na primeira aula, o professor Cássio Mesquita, que era o titular da cadeira, né, ele dizia o seguinte: olhem, pessoal, o Brasil precisa mudar sua legislação, torná-la mais flexível. Olha o exemplo da França. Na França, os empregados de Air France, estatal aérea que todo mundo conhece, né? Na época, ele falando, os empregados, durante o período de verão, eles trabalham mais do que o normal e não recebem horas extras. Mas, durante o inverno, eles trabalham muito menos, às vezes passando alguns dias sem ir trabalhar, ou jornadas menores, e mantêm os seus empregos. Não há despedida. E aquilo que o Dr. Cássio falava, o professor, nada mais era do que o banco de horas, que não existia no Brasil. Só chegou por intermédio da Lei 9601 em 1998, e numa lei que era inclusive para tratar de outra coisa. Mas aí colocaram, né, aquela história do bode na sala, colocaram o banco de horas. Veja uma coisa tão comecinha. E o Brasil com uma legislação que não permitia isso. Tem um colega nosso, né, o professor Sérgio Torres, que é desembargador em Pernambuco, tem participado das jornadas, e tem dado muito exemplo dele próprio. Ele é professor da Universidade Católica de Pernambuco, dá aula um certo dia até às 10h15 da noite, e no outro dia ele deixa o filho do colégio às 6h30 e gostaria de dar aula às 7 horas da manhã. Mas não pode, porque não dá o intervalo de 11 horas. Ele ficou lá de joelhos no setor do pessoal pedindo para que colocassem. Doutor Sérgio, o senhor sabe melhor do que ninguém que não pode. Mas é o que quero, olha, vocês fazem um vídeo, eu dizendo, eu quero, não vou reclamar. Não pode, o senhor saia daqui do setor de pessoal que está incomodando. Aí ele fica das 7 às 8h30, na sala dos professores, sem fazer nada, esperando que dê o tempo para dar aula. E ontem, lá em Recife, a desembargadora Wólia, sem saber até desse exemplo que Sérgio tem feito, ela depois, na palestra dela vai dizer, viveu uma situação parecida com essa. Então, eu estou dizendo isso para os senhores, porque a gente precisa, antes de tudo, tirar conteúdos ideológicos em relação à reforma trabalhista. Havia a necessidade, sim, de se fazer uma modernização da nossa legislação. Havia necessidade, sim, de se fazer uma atualização legislativa para acompanhar a evolução social, a evolução jurídica, a evolução tecnológica. Por quê? Eu não gosto quando se acusa, a CLT, ela é uma velha senhora, né, porque é de 1943, mas de 43 para cá, ela só não foi atualizada em 3 anos, só não foi mexida em 3 anos. Em 43 mesmo, nós tivemos modificação, mas nenhuma modificação estrutural, né? Então, eu acho apenas que tem que se dizer, não em face da idade da CLT, mas da evolução que o mundo tem observado, né? O mundo do Uber
um mundo do Airbnb, né? Um mundo da inteligência artificial, um mundo da automação, da chamada indústria 4.0, né? Um mundo onde você precisa fazer a reinserção do emprego. Eu estive, ministro Valmir, agora em julho, lá na França, e uma coisa me chamou muito a atenção, porque em 2016 eu também estive no mesmo aeroporto lá em Paris, e já notei a diminuição no número de empregados, mas em 2 anos, de 2016 para 2018, a coisa ficou muito pior, ficou muito mais grave, porque agora, né, no check-in você tem que fazer, mas até no despacho da sua bagagem você que faz, você coloca ali, pesa, se passar do peso, aí sai um ticket, aí você tem que pagar tudo no automático. Para você achar um empregado naquele aeroporto é a coisa mais difícil do mundo. O McDonald's, o fast foods, agora com autoatendimento, você faz um pedido na máquina e tira na máquina aquele sanduíche, aquele refrigerante. Então, claro que a CLT e a legislação, ela não previu esse tipo de situação, né? Não previu esses trânsitos infernais, muitas vezes, tornando necessário o teletrabalho, que vai ao encontro dos anseios dos próprios empregados. Mas aí, a regulamentação sendo uma coisa muito restrita, né? O fenômeno da terceirização crescendo, a terceirização, um instituto tão polêmico. Terceirização, pessoal, quando se falou em terceirização, e claro que terceirização é uma coisa antiga, já vem lá com a Lei 6.019, de 74, do trabalho temporário, a intermediação de mão de obra, e de maneira precária, porque com prazo reduzido, né? Mas a terceirização, quando se falou em terceirização, qual era a imagem, doutora Bolia, de terceirização? Vai ser um serviço de maior qualidade. Por quê? Porque vão ser usados empregados que podem se especializar naqueles assuntos específicos, né? Naquele tipo de trabalho específico. Mas qual é a imagem que nós temos hoje de terceirização? É uma imagem diversa, de precarização, né? Teve até aquele episódio do deputado que votou a favor da terceirização ampla, e no avião disseram, olhe, de brincadeira, isso é verdade, de brincadeira disseram, o piloto desse avião é terceirizado. Aí ele disse, olha, eu não queria voar nesse avião não. E ele que na Câmara dizia, terceirização vai melhorar, não significa precarização. Quer dizer, então é um mundo de mudanças, então nós não poderíamos ficar a reboque. E eu vou lembrar os senhores, né, com um recorte histórico, que quando o presidente Fernando Henrique Cardoso ele foi eleito, né, presidente, ele pregou a reforma trabalhista. E na época, inclusive, um partido que estava na oposição, que era um dos partidos mais fortes, ou o partido mais forte da oposição, o PT, foi totalmente contra. Começaram a circular aqueles e-mails, vão acabar com o 13º salário dos empregados, vão acabar com as férias dos empregados, né, e por aí se vai. Mas quando o presidente Lula foi eleito, o PT pregou a reforma com o mesmo eixo central da reforma de Fernando Henrique, ou seja, a transposição, a mudança do sistema da prevalência do legislado para a prevalência do negociado. No governo da presidente Dilma, havia um aperfeiçoamento, porque fazer também uma reforma sindical específica, porque isso me parece absolutamente lógico, e talvez não tenha sido feito agora por causa das circunstâncias políticas da lei da reforma trabalhista. Porque se o eixo central é você fortalecer a negociação entre os empregados com seus sindicatos e os empregadores, nada mais natural do que você fortalecer a estrutura sindical. Isso é o óbvio, né? Como diria Nelson Rodrigues, o óbvio não se discute, né? Isso é o óbvio. Mas nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma Rousseff conseguiram fazer a reforma trabalhista. E de maneira surpreendente, nós sabemos, a reforma foi aprovada em um governo politicamente mais frágil, porque é um governo provisório, né? E foi feita a reforma, a discussão, foi enviado o projeto com poucos dispositivos,
e o relatório na Câmara, ele amplificou extraordinariamente e a votação foi feita em regime de urgência. Claro que isso é uma coisa com a qual a gente, na época, não poderia concordar, mas a lei foi feita. E aí eu gostaria, neste momento, inclusive, enquanto mais do que professor, como magistrado, dizer a minha percepção. Muito se falou, os juízes do trabalho não irão cumprir a legislação. Eu tenho certeza, estou aqui ao lado de dois magistrados, né? Uma, embora aposentada, mas vamos fazer uma auditoria, porque ela não pode estar tão jovem aposentada. Depois do INSS eu soube que já está submetendo a auditoria da aposentadoria da doutora Vólia, né? E o ministro Valmir, que é um magistrado de carreira, que está na carreira, né? Está no caminho há muito tempo. Essa história de que o juiz não vai cumprir a lei, eu tenho a convicção que é um percentual irrisório, né? De um ou outro, uma coisa muito pequena, abaixo de 5%, que tenha essa postura. Porque nós juízes sabemos das nossas responsabilidades. Sabemos que o juiz, como fiscal da lei, mais do que qualquer outro, ele irá cumprir a lei. Agora, ele, quando toma posse enquanto magistrado, ele jura cumprir, inclusive, a Constituição Federal. Então, claro, ele tem a obrigação, né, de fazer a sua avaliação, e nós temos no próprio Supremo Tribunal Federal, aquilo que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade, algumas demandas que estão enfrentando, que estão debatendo temas da reforma trabalhista. E eu dou o seguinte exemplo para os senhores. A CLT tinha um dispositivo que dizia: o empregado, quando ele trabalhar em regime de revezamento, ou seja, trabalha uma semana pela manhã, uma semana à tarde, uma semana à noite, quando trabalhar à noite, não tem direito ao adicional noturno. E isso, a meu ver, flagrantemente inconstitucional, o que estava na CLT. O Supremo fez uma súmula 213, dizendo que era inconstitucional esse dispositivo da CLT. E aí, pessoal, eu sendo juiz, o que é que eu faço? Eu vou cumprir a lei, no caso, o artigo da CLT? Claro que não. Pelo contrário, nós temos inclusive decisões que são vinculantes, seja do Supremo, seja do Tribunal Superior do Trabalho, seja do próprio Tribunal Regional. Decisões que são vinculantes. Então, não se trata de não querer cumprir a lei, é que eventualmente você interpreta a lei e tem esse controle de validade. Mas a reforma, a grosso modo, não traz vícios de inconstitucionalidade, né? Há um outro dispositivo que você possa questionar, como, e é um tema até muito caro, eu não vou entrar aqui nele, pode ser que o desembargador, o ministro Valmir venha tratá-lo, inclusive, a questão de uma tarifação do dano extra patrimonial, ou seja, o dano moral. Você tem um teto que não pode passar daquele determinado valor que é vinculado ao salário do empregado. Isso também está sendo objeto de análise, não começou ainda o julgamento, mas será enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é uma coisa ou outra. No todo, não vejo vícios de constitucionalidade na reforma. E nós temos muito conteúdo ideológico em relação a algumas críticas. Por quê? Por exemplo, vou dizer aqui rapidamente, eu sei que isso não será enfrentado nem pela desembargadora Vólia, nem pelo ministro Valmir, alguns pontos específicos da reforma que algumas pessoas chegam a criticar. Algumas questões pontuais. Exemplo, fracionamento de férias em 3 períodos. E o legislador teve cuidado de não permitir que começasse numa sexta-feira para não prejudicar o empregado, porque senão pegaria 2 finais de semana. Ora, isso é muito comum no meu gabinete, os servidores, ainda que de maneira informal, querendo fazer esse fracionamento. Em geral, isso atende ao interesse do empregado. Como é que a gente vai proibir? É a questão daquela flexibilização, daquele protecionismo que, na verdade, gera uma desproteção. O intervalo entre a jornada, isso eu disse, pessoal, lá na Câmara dos Deputados, quando eu fui falar lá na Comissão Especial da Reforma, né? Você só poderia ter um intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas. Mas, eventualmente, para o empregado é muito melhor
um intervalo menor. Por quê? Porque ele pode sair mais cedo do trabalho, pode evitar o rush dentro de um ônibus saculejando, né? Pode chegar em casa não à noite, e nós temos, como sabemos, infelizmente, principalmente nas regiões metropolitanas e no Nordeste nem se fala, né? A violência urbana gritante, então ele tem menos risco porque precisa caminhar para casa. Eu dou um exemplo: lá em Natal nós temos uma via que chama Via Costeira, onde são apenas hotéis. Então o empregado come ali em 20 minutos, 25 minutos e fica sem fazer nada, porque ele não dá tempo dele tomar um banho de praia, ele não vai poder ir lá tomar um banho de mar. Então ele poderia sair um pouco antes. Um exemplo que uma vez eu, sem me identificar como magistrado, comecei a conversar com um funcionário de uma grande rede de drogarias, que tem no Brasil todo, mas é lá do Nordeste. E aí eu perguntei para ele, como é a jornada de vocês, porque eu estava com o processo para apreciar ainda na primeira instância. E eu tinha ficado meio embatucado, porque eu sabia que tinha gente que estava mentindo sem piscar. Por quê? Porque as testemunhas da farmácia dizendo que a turma trabalhava de 1 às 5, de 6 às 10. E as testemunhas do empregado, do reclamante, dizendo que ele trabalhava das 3 da tarde às 10. Então, 7 horas, sem intervalo entre a jornada. E aí, quando eu fui conversar, soube da realidade. Na realidade, os empregados antes trabalhavam de 1 às 5, depois das 6 às 10, né? E por uma conveniência, por um pedido dos próprios empregados, eles começaram a cumprir a jornada das 15 horas às 22, ou seja, das 3 da tarde às 10, com 7 horas corridas. E é como eu disse lá na Câmara, lá no meu gabinete, a gente tem a opção: 7 horas corridas, 8 horas com intervalo de 1 hora. Sabem quantos optaram pelas 8 horas com intervalo? 0, nenhum. Por quê? Uma coisa, olha a diferença, né, de condições de trabalho. Você chegar 1 hora da tarde ou você chegar às 3 horas da tarde. Você chegando às 3 horas da tarde, você pode almoçar com a família, você pode fazer uma faculdade, né, você pode ficar com seus filhos mais tempo. E nós sabemos que ninguém vai trabalhar às 7 horas sem qualquer intervalo. Numa hora de menor movimento, você vai lanchar, né? Você toma a sua água, você vai no seu banheiro. Quer dizer, você tem uma certa também flexibilidade, faz um lanche, faz 2 lanches ao longo de 7 horas. Mas não havia essa permissibilidade, que passou a haver a redução para 30 minutos do intervalo mínimo intra-jornada no contrato de trabalho. Um outro ponto, né, que se bate muito na reforma é a questão da mulher. Esse é um ponto fácil até de se criticar, né? A questão da lactante, que poderá trabalhar, aquela que está amamentando, em regime de insalubridade. Eu mesmo critiquei veementemente isso, mas foi o ministro Aloysio Correia quem me convenceu lá do TST, numa conversa, né, que a gente tem que olhar com outros olhos. E o exemplo que ele deu, ele até atirou onde viu, o ministro Valmir, acertou onde não viu, porque meu pai era anestesista e eu tenho 2 irmãos anestesistas. Aí ele disse o seguinte exemplo: olha, Bento, imagine uma médica anestesista, se ela está amamentando, ela tem consciência, até porque ela conhece melhor que ninguém a questão da saúde, que aquela atividade dela não vai fazer mal à amamentação, não vai fazer mal ao bebê. Imagine se ela ficar impedida de trabalhar, se ela for uma anestesista empregada. Ora, em outras situações, você vai readaptar o empregado. Mas anestesista, você vai fazer o que com ela? Você vai botar para ela operar? Claro que não, ela só sabe fazer anestesia. Então, acaba prejudicando, né? Acaba prejudicando a própria empregada. Acho até que a medida provisória fazia uma diferença, onde? Porque hoje, para não trabalhar, precisa apresentar um atestado médico. Na medida provisória, era o contrário, você apresentava o atestado médico para vir a trabalhar. Então, talvez protegesse mais, né, as mulheres que estavam amamentando. Mas não podemos criticar de maneira superficial, dizendo: essa norma que permite é uma norma que remete ao escravagismo,
à época da pré-revolução industrial. Não, temos que olhar de maneira não ideológica, né? Que é uma norma que pode, inclusive, proteger a manutenção do emprego pela mulher. As horas in itinere, as horas de deslocamento, né? O TST fez uma súmula 90, depois veio para a lei, né? Foi um caso típico onde a decisão judicial motivou a lei, embora a decisão do TST era com fundamento na lei, né? 8213, né? Que diz que quando a pessoa estiver se deslocando para o trabalho, se sofrer um acidente de trabalho, será considerado esse acidente de trabalho, né? Então o TST fez essa súmula, depois veio para a lei, dizendo o seguinte: quando o empregador situasse local de difícil acesso ou não servido por regular transporte público, quando a condução for fornecida pelo empregador, esse tempo de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa computar-se-á na jornada de trabalho. E primeiro na súmula dizia quando fosse condução fornecida gratuitamente. A intenção do TST é a melhor possível, né? E para uma situação especial que depois ficou geral, a melhor possível. Mas o que é que os empregadores começaram a fazer? Cobrar o transporte. Aí o TST disse: não, então isso não vai ser decisivo. Mas o que é que alguns empregadores, por conta disso, deixaram de fazer? Deixaram de fornecer o transporte. Claro que a leitura também não é tão simples assim, porque muitas vezes é a única forma de ter empregados assim trabalhando. Mas a gente precisa ver, né, se essa proteção, na verdade, no fundo, vai gerar proteção verdadeira ou se vai gerar uma desproteção. Mesmo aqui, com todo respeito ao Tribunal Superior do Trabalho, na presença do ministro Valmir, vou fazer aqui uma crítica a uma súmula do TST, que a reforma modificou, né? A súmula 277, né, doutor Paulo, né? Tudo bom? Cifuentes, estou lembrado do senhor. A súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, o da ultratividade, dizendo o seguinte, que quando e que a lei agora disse que não pode mais assim acontecer. Quando numa negociação coletiva o empregador, né, a classe patronal, concedeu um benefício, tratando-se de conquista histórica, não poderá mais ser retirado esse benefício, essa vantagem. Ora, eu hoje estou numa situação, classe patronal, que me permita dar essa vantagem. Amanhã eu posso não estar. Então, se houver incorporação à ultratividade da norma, eu vou pensar duas vezes antes de conceder essa vantagem, né? Então, uma outra modificação, dentre tantas, onde acaba se dizendo: retirou um direito. Na verdade, a reforma, muita gente diz assim: não retirou nenhum direito. Alguns até bem retirados, mas não é tão exato dizer que não houve retirada de direitos. Mas houve, acima de tudo, uma atualização, né, do nosso sistema de relações de trabalho. O tempo, doutora Vólia está aqui me controlando o tempo, mas saiu aqui. Enfim, pessoal, a reforma trabalhista trouxe como eixo central essa mudança, como eu falei, entre onde vai se dar mais autonomia para a classe patronal e a classe dos trabalhadores para fazerem as suas negociações diretas, né? E com isso, dizendo à própria CLT o que é possível de se negociar, o que não é possível, porque muita coisa não é possível. Nós temos uma verdadeira, eu aqui não estou criticando, porque eu acho que tem que ser assim mesmo, porque a nossa Constituição Federal, ela é programática e analítica, ela é analítica e prescritiva, ela não é programática em todos os seus setores. Então nós temos no artigo 7º uma verdadeira CLT constitucional, e o que está previsto na Constituição, claro, com a lei ordinária não poderia retirar. Na propaganda se escuta: vai ser mantido o 13º, vão ser mantidas as férias. Claro, nem poderia ser diferente. Por quê? Vai ser mantido o FGTS. Não poderia ser diferente, porque isso está na Constituição. Mas tem muita coisa, por exemplo, no campo da jornada de trabalho, que pode ser objeto de negociação direta, o que é, em tese, muito mais saudável entre empregados e empregadores. Mas o que é fundamental? E aqui eu começo já no encerramento da minha fala. O que é fundamental?
O que é fundamental é que tanto empregados como empregadores entendam que esse discurso de eu contra eles, de luta de classes, né, de Gramsci, né, essa ideia tem que ser ultrapassada. Essa ideia tem que ser ultrapassada. Por quê? Porque só há empresa se houver empregado. Mas só há emprego e a pessoa sobrevivendo do seu trabalho, sustentando a sua família, se houver empresa. Não se pode querer tirar o sangue da empresa, porque ela é onde ocorrem as relações, fundamentalmente, essencialmente, né, primordialmente, as relações de trabalho. Ser empreendedor não é fácil. Não é fácil no Brasil. E claro que o grande problema não está na legislação do trabalho, como algumas pessoas sabem, de maneira nenhuma. Nós temos o sistema tributário, que é um sistema, além de termos uma enorme tributação, é um sistema que não é simples, que isso é fundamental para o empreendedorismo, é uma simplificação em todos os campos, né? E isso é uma pregação, inclusive, de diversos candidatos na área política, né? Porque a gente precisa de simplificação. Mas ser empreendedor não é fácil. Eu já fui empreendedor. Eu já tive um restaurante com 60 e poucos empregados. Então não preciso que ninguém me diga o quanto é difícil ser empregador, não, ministro. Ninguém não precisa, não, porque eu sei o que eu sofri, né? Eu sei o que eu sofri, né? Doutora Volha, eu cheguei no momento que eu dizia assim, né? Que fique entre nós aqui, ninguém diga não. Próxima empresa que eu tiver, eu quero o menor número de empregados. Imagine, né? Eu era sócio cotista, podia, né? Então, já sendo juiz do trabalho, porque sabia da dificuldade para ser empreendedor, inclusive no campo trabalhista, que não era o campo principal. E graças a Deus, essa empresa que eu era sócio não gerente, nunca teve uma reclamação trabalhista sequer contra ela, até porque eu sempre dizia, olha, uma coisa que eu exijo de vocês, que eram os sócios gerentes, é que a gente ande completamente na linha, porque eu sou juiz do trabalho. Então, acho que será horrível, né, se houver algum deslize nessa área trabalhista. Mas o fato é que não é fácil ser empreendedor. Então, a reforma, ela não vai, por si só, acabar com todos os males. Eu disse isso também, doutor Paulo Cifuentes, lá na Câmara dos Deputados. Lei nenhuma, por si só, gera emprego. Lei nenhuma. Tanto que com a CLT velha, há alguns anos, nós estivemos no pleno emprego, né? Porque se lei fosse acabar com o desemprego, era muito fácil. Todo canto teria uma lei. Está proibido o desemprego. Revogam-se as disposições em contrário. Era fácil demais. Agora, a lei, ela pode ajudar bastante. Ajudar propiciando um ambiente, né, mais saudável, né, algo mais propício para a geração de empregos. E essa lei, ela tem no seu eixo essa mudança para o maior prestígio da negociação, o que aliás também não é uma inovação, porque a própria Constituição de 88, ela já prestigia, seja no artigo 7º, com reconhecimento da validade das convenções e dos acordos coletivos, e o TST sempre teve uma jurisprudência avançada em relação a isso, a meu ver, interpretando adequadamente, que é uma diferença quando você fala em renúncia, em renúncia individual e em renúncia coletiva. Você a autonomia privada coletiva, ou seja, a autonomia quando tem uma negociação coletiva tem que ser vista com olhos mais flexíveis, né? A CLT, a Constituição, por exemplo, permitiu até a redução de salários quando houver negociação coletiva, né? O aumento da jornada que trabalha em turno de revezamento com negociação coletiva. Então, essa história que a lei antiga era inflexível, isso é um mito, né? A reversão ao cargo efetivo, o empregado podendo ser revertido e várias outras coisas já se permitia. Mas a lei, realmente, a lei 13467, ela deu um passo muito forte à frente no sentido de prestigiar mais e mais as negociações entre empregados e empregadores, buscando uma coisa que é essencial em todos os campos do direito, em todos os campos
das relações sociais, que é a chamada segurança jurídica, nas relações jurídico-sociais. Segurança jurídica. Então, não se concebe o que vimos algumas vezes, era o sindicato de empregados fazer uma negociação com o sindicato de empregadores, assinar aquela convenção, aquele acordo, e um mês depois entrar na justiça pedindo a nulidade de alguma cláusula e pedindo a condenação da classe patronal. Isso não, como regra, não se pode permitir, não é algo lógico, não é algo razoável. Então, a Lei 13.467, eu prefiro acreditar que ela foi bem intencionada, no sentido de se atender à necessidade de modernização das nossas relações de trabalho, mas ao mesmo tempo em que eu tenho a certeza que lei nenhuma por si só gera emprego, eu tenho, para concluir a minha fala, a certeza absoluta que a lei não é perfeita, porque a lei é uma obra humana, e nenhuma obra humana ela é perfeita. Nenhuma conversa, em uma espécie de embate entre amigos com o relator da reforma trabalhista, o relator na Câmara estudou comigo no Colégio Marista, lá em Natal, e eu disse para ele uma vez, eu disse: fulano, você não pode ter a pretensão de ter feito uma lei perfeita. Deu o exemplo do Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, foi aprovado em 2015. Um código que foram 6 anos de discussão, com as melhores cabeças do processo civil brasileiro, ajudando lá o pessoal da Câmara e do Senado, com substitutivo, altamente, com audiências públicas por todo o Brasil, com Fred, que é do ramo jurídico, sabe quem eu estou falando, com Fred Dier, com Tereza Vamber, ex-Vamber, agora não é mais Vamber, Tereza Rudalvin, com Cássio Carpinella, Alexandre Freitas Câmara, os melhores nomes, as melhores cabeças. Ministro Luiz Fux, que foi quem deu o pontapé inicial, que é um grande processualista, mas deram 1 ano de vacatio legis, ou seja, 1 ano para que entrasse em vigor a lei da reforma. Foram 4 meses apenas. Mas nesse período detectaram equívocos tão graves que, antes de entrar em vigor, fizeram outra lei para modificar o CPC em 2 pontos, a ordem cronológica de processos e a questão da admissibilidade, do Supremo em cortes superiores. Vejam, então você não pode ter essa pretensão. E ele concordou comigo. Disse: não, eu sei que não, tem coisas que precisam se ajeitar, apenas eu quero que se ajeite isso, não por medida provisória, eu quero que se ajeite isso, na visão dele, por intermédio de projetos de lei, o que ele tem razão de certo modo, porque é mais democrático, e contra fatos com argumentos. Quando alguém diz assim, porque nós temos sectários radicais dos 2 lados, alguns dizendo: essa lei não presta, eu vou revogá-la toda. Teve até candidato à presidência que disse isso. Até eu tenho uma grande simpatia por esse candidato, mas que disse, com todo respeito, essa besteira, nesse campo. Não foi aos contudos para que ninguém confunda. Mas também tem gente que diz: a lei é perfeita. Aí eu dou fato, que é mais do que um argumento. Ora, se fosse perfeita a lei, o governo do presidente Michel Temer é um governo que teve uma enorme dificuldade em caminhar, inclusive no Congresso Nacional. A aprovação da lei da reforma trabalhista, ele traz como uma coisa que deu mais certo. A maior vitória legislativa do presidente Michel Temer foi a lei da reforma, na concepção do governo. E ainda assim, o próprio governo fez uma medida provisória alterando 11 dispositivos da Lei 13.467. Se fosse perfeita a lei, o próprio governo não teria feito uma medida provisória, que depois veio a caducar, mas por outra circunstância política. Então, pessoal, o que eu tenho pregado e tenho participado de alguns eventos dessas jornadas, participei inclusive da sua elaboração a convite do ministro do Trabalho da época, o ministro Ronaldo Nogueira. Eu aceitei um desafio como esse, de rodar o Brasil, de organizarmos, e quem organiza eventos sabe o quanto é difícil. Imagine, doutora Daciane,
organizar 40 eventos, mais de 40, quase 50, do Rio Grande do Sul ao Acre. Ontem houve as jornadas no Acre, estava lá o nosso confrade Bruno Freire palestrando lá em Rio Branco, né? Vai ter em Boa Vista, imaginem vocês, em todos os cantos do Brasil. Teve Uruguaiana no Rio Grande do Sul, vai ter em Sobral no Ceará ainda, né? Teve em Santa Rosa no Rio Grande do Sul, vai ter em Palmas, já teve, enfim, no Brasil todo, até em Mossoró, lá na minha terra, em Caicó, que é um lugar que faz 45 graus de sombra, né? Então, se eu aceitei essa missão e esse desafio, é porque eu tenho a convicção que nós juízes, né, nós temos também uma missão além de julgar, de contribuir, nós juízes do trabalho, para uma maior harmonia social, nosso dever de pacificação. E isso passa por esclarecer a Lei 13.467. Eu gosto de deixar muito claro em entrevistas que não estou defendendo a reforma, não, eu estou esclarecendo, né, os pontos da reforma, porque se o argumento principal para se fazer essa lei foi: vamos ajudar na geração de empregos a partir de uma maior segurança jurídica, enquanto a reforma não for conhecida, enquanto inclusive o Poder Judiciário, seja Supremo, TST, tribunais regionais, principalmente, não enfrentarem questões polêmicas, o objetivo principal da reforma não será alcançado. Pelo contrário, muitas vezes acaba se atrapalhando. Por exemplo, a doutora Tassiana estava comentando, mas eu já escutei isso das bocas de diversas pessoas: contrato de trabalho intermitente, que eu mesmo bati muito, ministro Almir, trabalho intermitente no começo. Aí um dia desse eu estava indo fazer uma palestra em Goiânia, aí estava no aeroporto de Brasília, aí tinha 2 sujeitos conversando. Não que eu seja mal educado, que fique escutando a conversa alheia, né? Mas eu tenho uma audição boa ainda, graças a Deus, né? Não tão boa, mas boa. Aí era um dizendo: e aí, está gostando de morar em Portugal? Perguntando para o outro. Aí ele disse assim: rapaz, estou gostando demais, porque inclusive lá não tem faltado trabalho. Agora é o seguinte, quando eu preciso, né, eu tenho já uma pequena ocupação, mas eu preciso complementar. Aí me chamam para trabalhar no final de semana, eu vou, me pagam aquele final de semana que eu trabalhei, mas com isso não falta trabalho para mim em Portugal. E eu, né, tem aquela história, quem tem ideia fixa é doido. Você tem que eventualmente mudar as suas opiniões, as suas posições, tem que ter essa humildade. Como juiz, eu não tenho nenhum problema de ser convencido, ministro. Já fui várias vezes convencido e mudei a minha opinião. O bom de trabalhar em corte, o bom de trabalhar com o colegiado é isso, que você pode aprender. Isso é muito interessante. Como eu aprendo com os meus assessores, quantas vezes eu chamo eles e digo: o que é que vocês acham disso? E a gente debate aquela questão, né? Então, a lei da reforma, ela precisa ser esclarecida, para que nós fujamos desse clima de acirramento, que a política, inclusive, tem contribuído muito no Brasil, né? E este ano, eu acho que foi o ápice do acirramento. Se Deus quiser, agora é descer a ladeira do acirramento, não subir, porque se subir, vamos explodir com esse acirramento. E, como eu disse aqui, e essas são verdadeiramente as minhas últimas palavras, eu tenho uma mania de dizer nas minhas palestras de educação em 5 vezes, estou terminando e não termino, mas agora terminando de verdade, até porque só tenho 1 minuto e 11 segundos para falar. Então, eu gostaria de dizer para os senhores o seguinte: é que a lei chegou, vamos ter paciência, vamos ver ao longo dos primeiros anos qual é a repercussão dessa lei. O CAGED agora desse mês passado já disse que foram criados 137 mil novos empregos, né, em relação a empregos que caíram e empregos que surgiram, porque nós temos que ter a esperança de um Brasil melhor, né? E um Brasil melhor, não é o Brasil que eu quero não, né? O Brasil melhor, né? O Brasil melhor, que ninguém aguenta mais aquilo, acho que agora acaba também, né, junto com a política. Eu acho que aquilo ali já encheu, né? Um Brasil que eu, já vou dizer que eu quero, ó. Um Brasil que eu espero é um Brasil onde os atores das relações de trabalho,
empregados e empregadores, consigam realmente compreender que não devemos ter como centro luta de classe, mas aquela aliança entre capital e trabalho, e que a nova lei desempenhe um papel importante, né, com os seus aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Com muita humildade as pessoas têm que entender isso, e que nós tenhamos uma relação mais saudável, mais harmônica, né, e tenhamos esperança de uma vida melhor, tanto para a classe patronal como para a classe dos trabalhadores, que essa aí, então, mais que ninguém, precisa de uma vida melhor. Muito obrigado.